Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, né, a gente está aqui numa quarta-feira, dando continuidade ao estudo do nosso livro, que o meu é esse, né? A gente sabe que tem outras versões, até eu coloquei de fundo a capa dele, né? Até porque muitos apresentam mais o outro, né? Como eu tenho esse, eu gosto de fixar esse aqui. Vocês dois que estão aqui hoje, né, que eu estou vendo, vocês já vieram algum dia nessa apresentação desse livro? Já, né? Então, é só para dar continuidade. Nós estamos já nesse livro aqui, na segunda parte, né? A gente está falando sobre meditação. Eu estou dando, assim, uma contextualizada, né, para uma semana para outra, a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Então, só para a gente se situar. Falamos na segunda parte sobre a importância da meditação, né? Os conceitos introdutórios, e estamos hoje fechando o item da consciência, tá? Que são os itens 26 e 27. Mas, como a gente sempre faz, eu gosto sempre de dar voltar um pouquinho para a gente dar um start no estudo de hoje. Então, lembrando, né, nos estudos anteriores, os dois passados, né, foi até o Iresê que iniciou falando sobre esse assunto, né, sobre a questão que a grande maioria dos seres, né, nós, né, humanidade, ainda está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. O que quer dizer isso? A gente liga a televisão e a gente vê muito claramente que a maioria das pessoas se preocupam muito pouco com o eu, né? Se preocupam muito com as coisas materiais, conforme até o Luciano falou, né? Que são provas tão difíceis, e a grande maioria, vamos botar assim, uma boa parte da humanidade ainda está em sono profundo. O que significa isso? Não acordou ainda, está dormindo. Uma outra parte, ainda alguns buscam, né, já conseguem pelo menos buscar alguma coisa, né? Então, eu tentei dividir de uma forma que a gente pudesse entender o geral. Outros buscam outras pessoas que os conduzam, ou seja, já são capazes de entrar nos templos religiosos, né? Já entram, já buscam Deus, por algum motivo entraram numa igreja, num centro espírita, numa casa de umbanda, qualquer que seja. Mas ainda estão naquela fase de, pelo menos eu estou indo lá, mas que o outro que indica o seu caminho, e não ele próprio, né? Ele estava perdido em drogas, e aí conseguiu achar uma religião, então ele está lá. Tudo o que o líder religioso fala, ele segue. Ele ainda não é capaz de seguir por si próprio, né? E aí, isso é um resumão, tá, gente? Para a gente entrar no assunto de hoje. E aí, chega uma hora, né, que chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias da humanidade ensinam os caminhos. Ou seja, a gente está aqui. Boa noite. A gente está aprendendo. Tem uma hora que a ficha da gente começa a cair. Desperta, alguma coisa vai acontecendo. Porque nós não estamos sozinhos, né? Nossos guias, nossos mentores, quando a gente busca essa necessidade, o desejo de querer mudar, eles nos acolhem. E aí, os nossos guias, os mentores, os grandes mestres ensinam os caminhos, porém, exigem que os aprendizes avancem. Não é só chegar aqui.
A gente precisa começar a cair em si. O que a gente está fazendo aqui? Você chegou até aqui por quê? O que você está fazendo aqui? Esse é um caminho. E conquistando eles próprios as distâncias íntimas que os separam do si. Então, você chegar até aqui já é um grande passo. Mas aqui dentro, a gente precisa sair dessa zona de conforto. O que eu estou fazendo aqui? Então, esse é a nossa tarefa. E o assunto de hoje, ele vai dizer exatamente isso. Então, antes de iniciar, né, o assunto exatamente de hoje, eu coloquei esse estudo de uma forma bem didática. Né? Eu sou professora, não adianta, isso daí já é meu. O que eu tentei fazer? Eu tentei, porque o livro, este livrinho aqui, né, todo mundo, ele é bem enjoado. E se a gente for seguir no profundo, né, que ele quer exatamente que a gente aprenda, a gente vai acabar desanimando. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar o que o livro nos fala, tá? Tá em letras pretas, tá? A fonte é em preto. E o que eu tentei fazer algum comentário em letras vermelhas. Isso só para facilitar, mas está dizendo a mesma coisa. Mas para que a gente pudesse, vamos dizer assim, ficar mais leve, um estudo mais leve, tá? Então, o assunto de hoje, ele fala na seguinte pergunta: o que significa estar desperto? Então, a gente estava falando que a grande maioria está no sono profundo, né? Alguns já entraram numa casa religiosa e começaram a mudar, se transformar, a despertar. Então, hoje nós vamos falar iniciar, né, esse assunto sobre o que é estar desperto. E isso contribuiu muito com o assunto que eu vou falar na palestra mensal de setembro. Depois eu vou explicar por quê. Então, qual é o significado de estar desperto? Então, ele começa assim, o livro. É encontrar-se pleno, consciente de sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Então, o que ele está falando ali? É reconhecer, nós principalmente, aqui na Casa Espírita, né, que somos espíritos imortais. Então, isso é sine qua non, a gente precisa entender isso. Nós somos espíritos imortais. O que é morrer? O que é a morte? Nós precisamos já começar a fazer essa reflexão profunda. Vivendo uma experiência temporária no corpo físico. Né? O que prega o Espiritismo? Exatamente a multiplicidade das existências, as reencarnações. Então, nós precisamos ter isso como base para a compreensão de tudo que a gente está estudando aqui. Sem essa compreensão, nada adiantaria, tá? A pessoa desperta compreende que a vida não se limita ao nascimento e à morte do corpo, mas faz parte de um processo contínuo de evolução. Ou seja, a base de tudo é compreendermos, né, que o que nós estamos fazendo aqui faz parte de um processo. O mais importante não é a vida que a gente está vivendo hoje, é a vida, né, imortal. Afinal, o que é isso? Que processo é esse? Isso, para muitas pessoas, é muito difícil a compreensão. Nós que já estamos aqui, já estamos estudando sobre esse assunto há algum tempo, muitas vezes a gente ainda tem medo da morte. Quem é que não tem medo de morrer? Ou tem? Essa é a nossa
única certeza. E é exatamente isso que ele está falando. Quando a gente começa a compreender que a morte é necessário, nós vamos entender o que é o despertar. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade, ou seja, sair da nossa prisão interior. Quando a gente consegue entender, né, que ter medo é aquela coisa que a gente ainda não consegue compreender. Nós precisamos libertar desses... Que medo? Medo de quê? Medo de morrer? Porque o máximo que vai acontecer é morrer. Concordo? Não é tão simples assim. Mas a gente morre de medo de morrer. E é a única coisa que a gente não deveria, né? Principalmente já que nós estamos aqui falando sobre os espíritos. Estar desperto é perceber a si mesmo, seus pensamentos, emoções e atitudes, entendendo que cada ação gera consequências. Lei de causa e efeito. Somos responsáveis por nossas escolhas. O progresso moral depende do esforço pessoal. Bom, então o que ele está dizendo? Que o despertar só depende de quem? De cada um de nós. Entendermos que tudo que a gente faz é responsabilidade nossa e não do outro, e não de Deus, e não de ninguém, é só nossa. Quando nós começarmos a entender, a compreender isto, aí sim nós já estamos subindo um degrau do nosso despertar. Porque hoje a gente está desperto, mas até que ponto a gente está desperto, né? E aí, segue o livro. Redescobrir a alegria de viver e de agir, ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres, multiplicar os meios da dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos, submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Só para a gente relembrar, não sei se todos viram, né, o estudo que foi colocado, né, ela é professora, Lúcia Helena Galvão, ela é professora, né, filósofa, enfim, né, uma palestrante, uma pessoa de muita cultura. Ela fala muito sobre, eu achei muito interessante a divisão que ela coloca da consciência, né, porque quando a gente compreende, né, sobre a consciência, a gente já está a um passo do despertar, sim. E ela classifica a nossa consciência em 3 esferas. A primeira esfera, né, que quando a gente chega aqui, quando a gente nasce, que nós reconhecemos, é o eu. É tudo o que eu sinto, o que eu quero, quem eu sou, como eu sou, tudo o eu. Né? A gente tem a consciência do que nós somos e quem somos. A segunda esfera, que é aquela, né, que a gente já passa a ter o outro mais próximo, a família, os amigos, os vizinhos, os demais. Né? Nós já convivemos, já temos a consciência dessa convivência. E a terceira esfera, que a maioria ainda não se encontra, que é com o todo, ou seja, com o universo. A consciência de exatamente o que nós somos. Quando a gente consegue entender que temos essa relação de nós conosco, com o outro e com o todo, e o todo não é só o planeta. A gente está falando do universo. Nós somos uno. Quando a gente consegue compreender
que eu dependo de você, você depende de mim, da natureza, da limpeza, de tudo. Um faz parte do outro. Porque uma engrenagem, né, uma máquina, ela só funciona se todos estiverem fazendo que aquilo funcione. Mas se um começa a falhar, tudo começa a falhar. Né? A gente está reclamando das chuvas. Chuvas horrorosas, cada vez piores. Está aqui, né, no nosso município. Ainda estamos sujeitos a muita coisa terrível. Mas é novidade para alguém? Há quanto tempo se fala que isso vai acontecer? E que isso vai piorar? E o que melhorou? Então, assim, são as consciências que nós já temos e que a gente, né, está seguindo o fluxo e não fazendo nada. Alguns já pensam, a gente tem movimentos, a gente tem uma série de coisas acontecendo. Não pensem que não tem, porque tem sim. Muitas coisas hoje já estão acontecendo, mas a engrenagem
Albert Schweitzer e muitos outros nos vários campos do pensamento, da ciência e da arte, da religião e do amor, após despertarem para a realidade, alteraram a própria rota, ergueram a humanidade para um patamar maior de beleza e de mais ampla felicidade. Ele cita, então, alguns exemplos, né, de pessoas que despertaram. Hoje, né, nós os temos como pessoas importantes, que fizeram um papel importante na humanidade. Mas que a sua época eram pessoas comuns, com problemas, cheios de histórias, e que precisaram passar por momentos cruciais para conseguirem despertar, iluminar, né? Então, estar desperto significa encontrar-se construindo livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem, à verdade que se torna vanguardeiro e divulgador. Será que vai entrar? Ah, entrou. Então, vamos continuar aqui. E aí, essa é a primeira parte, que aí eu fiz assim, tipo uma síntese, né, desse primeiro item, o item que é o que significa estar desperto. Então, estar desperto, né, é estar em processo de reforma íntima. Gente, processo, tá? Isso já basta para a gente entender, reconhecer as nossas imperfeições. Somos seres imperfeitos, sim. Nós precisamos entender isso. Temos muitas falhas. Precisamos nos aceitar. Mas não podemos ficar sem fazer nada. Mas entender que somos imperfeitos. Trabalhar para superá-las e buscar, pouco a pouco, a transformação do caráter. Em síntese, então, uma reflexão. Viver com consciência da vida espiritual, agir com responsabilidade moral, buscar o bem, o amor e a caridade. Estar em constante aprendizado e evolução. Não é um ponto de chegada, mas um caminho. Um despertar gradual da alma para a sua verdadeira natureza e destino espiritual. Eu achei essa imagem perfeita. É a imagem de uma mulher como se fosse uma estátua, se moldando, moldando a si mesma. É isso que nós precisamos fazer. Encontrar a forma. Cada um de nós vai encontrar o seu eu, o seu si. E a gente só pode fazer isso sendo, vamos dizer, justo conosco, sendo sincero conosco mesmo. Só assim a gente vai conseguir nos entender, procurar meios para conseguir passar pelas situações. Em situações de desespero, serenar. Como fazer isso? Exercício diário. Não tem outro remédio. A gente precisa aprender a colocar em prática. Não é da noite para o dia. Ali ele fala, um despertar gradual da alma. Ninguém desperta da noite para o dia. Nós estamos já em transição planetária, mas estamos em transição já há 300 anos que entramos na transição. Nós já chegamos no seu ápice, já estamos nele. Está aí, o mundo está aí dizendo isso. Nós precisamos entender, né, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo? Será que Deus... Vamos botar aquele pessoalzinho todo lá para passear. Será que foi isso? Né? A gente já é maduro o suficiente para entender que se nós estamos hoje aqui na Casa Espírita, se estamos aqui ouvindo isso, não é à toa. Nada acontece que não seja pela vontade
do Deus Criador. E se nós já estamos aqui com essa capacidade de entender, nós precisamos saber para quê. O que fazer com esse conhecimento, né? Então, o despertar também é isso. É se colocar, né, questionamentos. O que uma pessoa desperta faz? E é isso que ele vai nos dar na próxima pergunta, quando ele coloca o seguinte: o homem ao homem, eu pelo menos eu leio dessa forma, no livro está assim, o homem, eu colocaria ao homem que desperta, como procede diante das dificuldades, né? O que é isso, né? O que o homem, como ele faz? Então ele fala sobre o seguinte, né? Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem, não dá. Está tudo maravilhoso, você não lembra de nada, né? Está tudo muito bem. Mas sim, quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios, quando as dores aparecem, quando algumas situações calamitosas, que a dor para cada um tem seu peso, que muitas das vezes a gente tem mania de julgar o outro, né? Mas cada um sabe o peso da sua cruz. Cada um sabe do seu infortúnio, do seu problema. Então, diante de tais fatos, olha o que o desperto faz. Diante de tais fatos, né, dos infortúnios, ao invés de haver uma revolta ou desespero, na serenidade do estar desperto, interroga-se ele, para ele mesmo, o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? A gente consegue fazer isso? Na hora do vamos ver, na hora do problema, a gente consegue ter esta serenidade? Muitos até conseguem, sim. Eu posso não conseguir, mas a gente já sabe que para você resolver um problema, a primeira coisa é você ter calma, paciência. Todos nós aqui, duvido, que já não passaram por situações análogas ao que eu estou falando e não tiveram. Quando resolveu no desespero, deu certo? Será que dá certo? Vai tudo errado. Por quê? Porque a serenidade, ela é um companheiro de todas as horas para você resolver qualquer coisa. Vocês já observaram que quando você está nervoso, aí eu derrubo, eu vou pegar aqui, derrubo, copo, molha tudo, aí tudo acontece. Isso daí não é demônio, não é obsessor, nada disso. Simplesmente somos nós mesmos que perdemos o controle da situação. E aí tudo acontece. Então a gente tem a sensação de que tem alguém perturbando. Não, não. Por quê? Porque isso é necessário. Nós temos mania de culpar o outro, de tudo ter uma justificativa, mas do outro, não é meu. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente consegue equilibrar-se. A gente passa a ter o controle da situação. Gente, eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. É um exercício sério, difícil, mas a gente precisa, pelo menos, começar a fazer isso, fazer este exercício. Porque tudo na vida, ela depende da serenidade de cada um. Lá na frente, nós vamos entender por quê. Tratando-se de uma enfermidade, um desgaste físico, emocional ou psíquico, uma perda de valores amoedados, ou seja, perda de dinheiro, né, financeiro, ou de um trabalho, ficou desempregado, que é o sustento da existência. Tudo isso são situações que acontecem no dia a dia de cada um, pode acontecer. E a primeira coisa é entrar em desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer, né?
Então, ele diz assim, a pessoa desperta, né? Pergunta-se a si mesmo, isto que me está acontecendo, que significado tem para o meu progresso? Conseguimos fazer isso? No meio de um problema, mas a gente precisa aprender. Entender o que, né, está acontecendo ao meu redor, por que, que eu estou passando por aquela situação. Olha, eu faço exercício há algum tempo e vou dizer, eu nunca vou me esquecer, né, seu Juarez que me ensinou isso. Conhecer, né, quem são as pessoas que estão junto na nossa família. Quem é meu marido, meu esposo, meu filho? Por que, que ele está ali, minha irmã? O que, que aconteceu? Por quê? O porquê. Quando você começa a se perguntar, você começa a entender. Parece que abre, né? Expande a sua mente. Você começa até a lembrar de coisas. E às vezes até que não foram nessa existência. Por quê? Porque nós abrimos o nosso campo, né? Estamos aptos a entender. E isso é o que a gente precisa exercitar, entender por que, que eu estou passando por essa situação. O que, que eu fiz? Não é culpa outra, é porque aquele... Enfim, foi ele que é o culpado. Apontar. Isso é um costume. Não é mais fácil dizer que o outro é culpado? Do que a gente parar para pensar por que, que eu estou passando por aquilo. Quando a gente começa a entender os porquês, fica muito mais fácil. Aí sim, a gente consegue entender sobre serenidade, entender melhor o outro, mas tem que querer. Isso é um livre-arbítrio. É só se a gente quiser. Mas tem que desejar. Por quê? Porque senão você vai enganar a si próprio. E a gente está falando de despertar. Você não precisa contar para ninguém, mas você precisa contar para si mesmo o que está acontecendo. E quando você, né, mergulha, você começa a entender. E aí, eu achei essa figura ótima também, né? A gente, para os problemas, a gente se entope de remédio, busca 1000 soluções, menos a mais importante, o equilíbrio, para poder entender sobre o problema. E aí, ele continua. E penetrando-se com harmonia e sincero desejo de autodescobrir-se, de identificar o fator desequilibrante, a consciência identifica a causa real e trabalha, administrando a distonia profunda que se exterioriza na forma intranquilizadora. Ou seja, quando você consegue essa harmonia, você consegue, né, o equilíbrio, né? Essa figura também é interessante. Tem vários caminhos, mas você foca, você coloca uma meta para que você possa realizar, para que você possa resolver, ou pelo menos tentar resolver o problema. Que vai ter que resolver, gente. Tudo que acontece na nossa vida é resolvível. Basta que a gente tenha calma para resolver, né? Tal comportamento proporciona segurança, fixação no ideal, harmonia, equilíbrio. Quando não está desperto, o indivíduo se transfere de uma para outra dependência. Ou seja, eu saí daqui e vim para cá, mas continuei da mesma forma. Voltei para cá, mesma coisa. Enquanto você não mudar esse ritmo, o problema não se resolve, né? Aí ele fala, buscando guias e condutores que lhe diminuam o esforço para pensar e passem a assumir responsabilidades que lhe dizem respeito. Ou seja, ele não resolve, ele dá ao outro a tarefa que é sua, achando que isso vai resolver. E não resolve, né? E ele continua. E aí,
né? Eu achei também essa figura tem tudo a ver. Quando você mergulha no si, a coerência para com a vida e suas possibilidades, trabalhando pela libertação de todos os vínculos escravistas, ou seja, você se libertar, né, daquilo que está te aprisionando. Você sai daquela rotina que está aquele ciclo vicioso e que você não consegue resolver. Quando você consegue romper, né, essa jaula e sair dessa escravidão, aí você começa a raciocinar com coerência. E quando também nem busca modelos pré-fabricados, nem formas unívocas que sirvam para todos. Não existe nada padrão. A caixinha, ela não serve para todo mundo. A caixinha me cabe, mas não vai caber a Carla. Não vai... Cada um tem o seu molde, a sua maneira de resolver. Porque cada um tem um problema, e o problema pesa para cada um de forma diferente. O mesmo problema que tem na casa dela, tem na casa... Mas cada um vai resolver da sua forma, o seu jeito. Por quê? Porque você vai mergulhar para dentro de si. Nós vivemos no mesmo planeta, na mesma região, mas cada um vive diferente, porque nós somos um. Nós somos seres individuais. O progresso é de cada um, a evolução é de cada um. Cada um amadurece na hora certa. No momento, a fruta, ela amadurece no momento correto. Nem antes, nem depois. Assim somos nós. A gente precisa ter essa paciência, essa serenidade conosco, dar uma chance para nós. E ele continua, cada ser possui suas características e recursos, o que não estimula ao individualismo perverso. E aí ele fala, antes, a aquisição da própria identidade. Não obstante, há um guia e modelo cuja vida exemplar tem resistido a todos os vendavais do tempo e a todas as críticas ácidas, quão demolidoras de muitos pensamentos. Aliás, pensadores, que é Jesus, o verdadeiro divisor de águas da história. Então, além de tudo isso, nós não podemos esquecer que nós temos um guia, modelo, um mestre, que quando nós precisamos, que nós oramos, como a gente já viu nesse mesmo livro, né? Quando a gente pede a ajuda dos nossos benfeitores, elas chegam. Jesus está no comando. Nós não podemos esquecer disso. Então, aí, ele continua, né, falando sobre isso. Jesus é o divisor da história, né, da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. O ser mais perfeito que pisou na Terra. Psicologicamente completo e desperto, tornou-se o maior exemplo de consciência plena que se conhece no processo de evolução do ser. Não podemos esquecer Jesus, ensinando sem presunção, amando sem qualquer capricho, imolando-se sem qualquer mecanismo masoquista, portador de saúde por excelência, jamais se lhe registrou qualquer tipo de distúrbio, como exaltação ou como depressão, mesmo nos momentos mais difíceis. Olha que ele passou momentos difíceis, hein? De uma trajetória assinalada pela incompreensão dos seus coevos, dos seus contemporâneos, dos seus, né, das pessoas que estavam à volta dele, ali com ele. Simples e desataviado, seu comportamento era otimista, rico de beleza e de ternura, demonstrando inequivocamente a sua ascendência moral
e intelectual. Sempre desperto, Jesus é o exemplo máximo da conquista do si. Claro que nós ainda vamos demorar muito, muito para chegar lá, mas ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Então, no nosso despertar, né, nas nossas problemas que passamos pela vida, além de toda a serenidade, de todos os argumentos que nós pudermos buscar para o nosso crescimento, nós nunca podemos esquecer, né, que aqueles espíritos elevados que estão ali para nos amparar. Nós precisamos entender que nós entendemos muito pouquinho ainda, mas nós precisamos começar esse processo. Senão, nós vamos parar no tempo, vamos esperar todo mundo resolver, quando, na verdade, ninguém retrocede. Tudo que você aprendeu, tu é responsável. Hoje, vocês já são responsáveis por esse conhecimento adquirido aqui. Cabe a vocês usá-los ou não. Isso é livre-arbítrio. Mas a gente sabe que, se não usar, nós seremos os mais prejudicados. E aí a síntese, para a gente fechar, né, que já está adiantado, mas também eu tenho a desculpa porque apagou a luz. Então, vamos lá. Aquele que desperta no sentido espiritual e moral não deixa de enfrentar dificuldades, mas muda a forma de se relacionar com elas. Ninguém está dizendo que não vai ter problema se você despertar. Claro que vai. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Os testes, as provas estão aí. Mas só que, quando a gente começa a compreender, quando a gente começa a despertar, é mais fácil lidar com os problemas, né? Porque você está começando a buscar em si e com a ajuda, né, da espiritualidade também. Nós não podemos esquecer disso. Não se revolta, busca compreender, cultiva a serenidade interior, age com responsabilidade e confiança, exercita a paciência e a resignação ativa, aprende com a dor, mantém o olhar elevado. Em síntese, o homem desperto não foge das dificuldades, nem se deixa esmagar por elas. Ele as atravessa com consciência, fé e aprendizado, tornando-se a cada desafio um pouco mais livre interiormente. Essa figura eu também achei interessante que ela fala: a paz interior nos permite enfrentar os desafios da vida com serenidade e confiança. Então, eu só trouxe esse finalzinho para colocar para vocês a reflexão, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que cabe a mim nesse momento, né? Qual é a minha missão? Porque a missão da gente é diária. É a família, é a responsabilidade com o outro. Então, a gente consegue buscar, né? Qual o objetivo da minha existência? Vim a passeio? Então, a gente começa a entender esse processo. A nossa parte que nos cabe nesse grande, né, processo de engrenagem, nessa engrenagem o qual nós estamos inseridos, que é o planeta Terra. Quando nós entendermos isso, né, nós vamos entender que somos seres que fazemos parte do funcionamento do universo. Não só do planeta, mas do universo. Mesmo que não seja nesse planeta, em outro, nós já temos condições de ter esse entendimento, né? Então, eu vou deixar aí para a semana que vem a iniciar a parte da inconsciência, não é isso, Luiz? E aí, deixo também um convite a vocês, eu não poderia deixar, né? Já para o nosso próximo estudo mensal que antecede ao AME, né, que é o atendimento médico espiritual, que acontecerá no próximo dia 15.
Então, no sábado anterior, nós teremos a palestra do Dr. Iresi Bartoshi, o Espiritismo na Transição Planetária. Essa eu quero ver, hein? Gostei do assunto. Vai ser no próximo dia 14/3, às 19 horas. Não é? Aí, gostei do assunto, hein? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não souber, eu deixo para estudar, enfim, é isso aí. Muito obrigada pela atenção.